Você que está por aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos. E que o Senhor fale ao coração de vocês, através da palavra dele, amém? Amém. Nós estamos nesses 21 dias de jejum e estamos meditando em um livro sobre família. E eu vou estar falando nessa manhã o resumo dos resumos dos capítulos desse livro, do dia que começamos até hoje. Está compartilhando para que o Senhor nos dê mais luz sobre isso e que nós possamos realmente, como família, tanto família natural ou biológica, quanto família de Deus, amém? Quanto a família do Senhor. Eu até fui em busca, eu gosto de colocar sempre alguma coisa no esboço que eu tenho, e eu fui em busca de algo sobre família, né? E aqui tem uma família aqui muito engraçada na fotografia, e está assim: família é o bem mais precioso que a gente tem. Ame, cuide, valorize. Família é tudo. É assim a sua? A minha, de vez em quando, tem umas confusão. Mas não deixa de ser tudo que nós temos. Mas existem meus irmãos, gente, de vez em quando um fala forte com o outro e o outro fica aborrecido. Aí vem e fala para mim, eu falo: gente, perdoa. Perdão está aí para isso, o Senhor já nos deu. Perdoa. Essa semana eu falei para uma pessoa com quem eu tive um contato, né? Eu estava aqui orando e entrou uma senhora. Ela estava furiosa, mas furiosa, põe fúria nisso, com o companheiro dela. E eu falei para ela: perdoa. Ele que não muda. Perdoa a si mesmo. Perdoa mesmo que ele não mude. Mas eu não posso fazer isso. Eu falei: Jesus, só a graça para nos levar a entender isso. O perdão que nós recebemos do Senhor não foi porque nós merecemos. Quem mereceu aqui? Vou baixar minha mão. Alguém mereceu? Alguém mereceu esse perdão? Alguém merece? Não. Então, família, nós vamos ver aí. Vamos orar. Fecha seus olhos. Pai, muito obrigada porque o Senhor nos coloca em tua família. O Senhor nos concede a tua vida. O Senhor nos colocou em Cristo Jesus. Muito obrigada que nós possamos ter clareza, ter revelação, conhecimento profundo dessa graça de pertencermos à tua família. Fala conosco nessa manhã. Tu tens liberdade para falar ao nosso coração, porque o Senhor mesmo nos trouxe a este lugar. E se o Senhor nos trouxe, é porque quer falar ao nosso coração. Nós abrimos o nosso coração para o Senhor, para o teu Espírito falar. E que a tua graça nos alcance mais e mais a cada dia, nos levando à maturidade de Cristo Jesus. Amém. O primogênito. Com esses 21 dias de transformação em nossas vidas, e no primeiro dia nós vimos que a graça, ela nos alcançou. A graça te alcançou, Josi. A graça. Então família é algo muito poderoso. Amém, queridos? Amém. Você pode dizer isso? Amém? Amém. Amém. Família é algo muito poderoso, pois é justamente nela que nós somos gerados, somos alimentados, fortalecidos, protegidos, animados, somos amparados, treinados para todas as conquistas que nós desejamos no nosso coração. Amém? Mas tem um detalhe que ele não colocou lá. Na família também muitas vezes somos feridos. Mas é na família que somos sarados.
coisa mais incrível, não é? Fere, mas também cura, amém? A mesma coisa acontece na família de Deus. É nela que nós recebemos todo o investimento. Eu recebi muito investimento, muito treinamento, fortalecimento para as conquistas, desafios. Mas às vezes também somos feridos. Mas é nela também que nós somos sarados. É muito lindo como Deus usa relacionamentos, né? Deus conecta a pessoa para nos fazer crescer. Ele nos conecta com pessoas que às vezes estava meditando lá em 2 Timóteo, né? Nós vamos ler depois o versículo. E antes de chegar no versículo que nós vamos compartilhar, eu fui ler todo o contexto, né? E Paulo começa a narrar algumas coisas que eu falei, uau, isso não é novo para mim. E também nós passamos por circunstâncias. Ele começa a dizer de muita gente que haviam ido embora. E depois ele chega naquele combatia, bom combate. Falei, uau, que coisa tremenda. Quando nós meditamos na palavra, o que nós podemos absorver dali para enriquecer a nossa vida espiritual, para nos levar ao crescimento, né? Então, nós vemos aí que um dia Deus pensou em nós e nos escolheu. Quantos escolhidos? Para fazer parte do que? Do reino. E não tem a ver com algum tipo de merecimento nosso. Nós não merecemos. É a expressão do grande e poderoso amor de Deus com que Ele nos amou. Somos filhos amados, amém? Amém. Então, por nos amar e desejar para si, Ele nos gerou em Cristo. Amém? Amém. Nascemos filhos e assim nós vamos permanecer a eternidade afora. Aleluia. E não é, ele diz aqui, não é o que eu faço, mas é o que Deus fez. Eu fui tornado filho de Deus, do Deus Altíssimo, através de Cristo Jesus. Amém, queridos? Amém, amém. Vamos ver isso em João 1, verso 12 e 13. Sabe, eu sou filho amado de Deus. Ele me gerou em Cristo, por sua infinita graça. Não foi o que nós fizemos, não foi o que eu fiz, mas foi o que Cristo fez, que nos tornou filho. E hoje, como filho, não há mais condenação para mim, amém? Nem para você. Nós estamos livres, aleluia, de todo tipo de condenação. Amém. João, aí diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Vamos ver o verso 1, para saber de quem que nós estamos falando, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, o Verbo aí é Jesus, que é a palavra. Amém? Então, no princípio, ele estava com Deus. Aleluia. E nós fomos colocados em Cristo Jesus. Todos quantos o receberam foram colocados em Cristo Jesus. Amém? Lá em Efésios 2, 7 a 10, nós vamos ver que fomos mesmo salvos pela graça. Diz assim, mas Deus, Efésios 2, 7 a 10, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor, por causa do grande amor com que nos amou,
estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Mas é isso aí que eu quero mesmo. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos. Amém. Mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém, amém. É o 10, né? Aleluia. Para que andássemos nela. Quantos têm andado nessa graça? A palavra fala que para mostrar no sexo vindouro a suprema riqueza da sua graça. E em bondade para conosco. Aleluia. Em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? É dom de Deus. Aleluia. Daquele que nos escolheu. Daquele que nos tirou do império das trevas e nos colocou no Filho do seu amor. Agora somos filhos, o que fazemos? Nós vamos abordar 3 verdades que são centrais nessa nossa nova vida com o Senhor. Nós fomos transportados, nós fomos redimidos e temos novos alvos. Amém? Vamos ver o que é ser transportado. Então, depois da experiência com Jesus Cristo, a primeira coisa a entender é que fomos transportados de um império para um reino. Amém? No império das trevas, nós éramos escravos. Não havia liberdade, tão somente imposições. Mas no reino de Deus, nós estamos juntos como família. Amém? Amém. Somos filhos amados. Por isso somos considerados, respeitados e, acima de tudo, amados. Isso é reino de Deus. Quantos se sentem amados? Amém. Eu me sinto muito amada. Muito amada por estar aqui com vocês. Aleluia. Redimidos. Se há redenção, seus pecados do passado, do presente, do futuro estão perdoados na cruz. Às vezes, quando nós falamos isso, algumas pessoas não creem. Só que Jesus morreu há quantos anos? Há quantos mil anos? Há 2000 anos atrás. E a palavra diz que quando nós falamos sim para Ele, nós somos perdoados. Nós não estávamos lá como ser humano há 2000 anos atrás para sermos perdoados dos nossos pecados. Mas nós fomos colocados nele. Amém? E o dia que você diz sim para o Senhor, seus pecados do passado, do presente, do futuro estão perdoados na cruz do Calvário. Amém? Essa é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Essas são as boas novas de Cristo. Ele veio trazer ao ser humano salvação eterna. Ele não veio condenar, amém? E sim veio salvar a mim e a você, perdoando todos os nossos pecados. Aleluia. Por isso nós devemos sempre perdoar aos outros, porque nós já fomos perdoados. Quando nós temos entendimento disso, fica mais fácil perdoar. Não é verdade? Quando você tem entendimento, opa, eu já fui perdoado. Eu já fui totalmente perdoado pelo Senhor. Como reter perdão para alguém? Sabe, nova vida, novos alvos. Ele não deu a você tão somente uma nova vida, mas a vida que Ele mesmo vive. E isso é poderoso.
E nessa nova vida tem rumo, tem direção, tem conquista, tem vitória. Na verdade, tem tudo o que Deus desfruta. Ele nos concedeu tudo. Então há um propósito divino para mim e para a sua vida. Há também uma conquista para a sua vida enquanto você viver nessa terra. E esse propósito deveria ser o condutor das nossas vidas. Deus colocou dentro deste propósito todas as coisas que precisamos para viver uma vida de vencedor. Amém? Diga comigo. Eu fui transportado, inserido, conectado à família divina. Filho do Altíssimo. É essa agora a minha nova identidade. O reino de Deus agora é minha nova morada. E viver como Deus vive é meu novo estilo de vida. Aleluia. Sabe, em Colossenses 1, 13 e 14, nós lemos que Ele nos libertou do império das trevas. Vou ler aqui, porque eu só citei, mas eu vou confirmar com a palavra. Ele nos libertou do império das trevas, aleluia, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos o quê? A redenção e a remissão dos nossos pecados. Aleluia! Aleluia! Sabe, queridos, os filhos são guiados pelo Espírito Santo de Deus nessa nova maneira de viver. Por isso nós precisamos estar sensíveis ao Espírito, porque é Ele que vai nos conduzir nessa nova maneira de viver. Nada nos separará do amor de Cristo. Amém? Aleluia. A carreira proposta, tem uma carreira proposta. E nós fomos conquistados para conquistar. Há uma carreira a ser percorrida. Há um propósito a ser conquistado. Hebreus 12:1, a palavra insiste que nessa nova vida devemos lançar fora os pesos e os pecados que vivem nos assediando. E há pessoas que pegam uma verdade, o perdão dos pecados, e incluem um absurdo. Que posso pecar à vontade, já que eu estou na graça. Como eu já fui perdoado, então eu posso pecar à vontade. Sabe, a graça de Deus nos libertou do pecado, mas ela não é uma provisão para você continuar na prática de pecados. Muitíssimo pelo contrário. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Tem uma carreira proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, amém? Amém. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Que alegria era essa? Alegria de ver a família, alegria de ver os filhos que Deus lhe deu, que é uma grande multidão. Amém. Eu gosto de me consolar em saber que na glória seremos milhares de milhares de milhares. Eu gosto de me consolar com isso. Oh, Senhor,
Aleluia. Então, Cristo, ele terminou completamente seu propósito nessa terra. Quando ele diz, está consumado, aleluia, ele concluiu o propósito dele nessa terra. Ele viveu de forma digna do propósito divino. De igual modo, nós fomos chamados para viver uma vida digna enquanto estamos aqui, amém? Amém. Isso só é possível quando abraçamos a vocação, o propósito, a carreira proposta a nós pelo Senhor, nosso Deus, amém? Amém. A forma como você deve percorrer a carreira proposta é andar na verdade da palavra de Deus. Para isso, eu vou continuar insistindo. Leia a palavra. Medite na palavra. Às vezes, só ler, você vai só receber muita letra. Mas para intimidade com o Senhor, nós precisamos tirar tempo a meditar, entrar na palavra. Esses dias eu estava lendo Levítico, que é um dos livros mais difíceis para mim, na minha opinião. Mas quando eu comecei a ver Jesus Cristo ali em várias, eu acabei indo pesquisar mesmo, ali naquelas ofertas. Eu fui vendo Jesus, aquilo encheu meu coração de gratidão ao Senhor. Então, quando você lê o Antigo Testamento, veja Cristo. Amém? E nós vimos aí que andar na verdade da palavra de Deus que nos assegura o término do propósito divino em nossas vidas. Amém? Sabe, Deus me ama e sabe o que é melhor para mim. Deus te ama e Ele sabe o que é melhor para você. Ele tem bons pensamentos a nosso respeito. Aleluia. É a palavra que diz isso. Pensamentos de paz, alegria, satisfação. Ele nos guarda, Ele nos orienta e Ele nos protege. Amém? Nada poderá fazer mal. Aleluia. E me impedir de caminhar no propósito divino preparado para minha vida antes que houvesse mundo. Eu estava pensando hoje assim, gente, para muita gente vir para a Europa é status. Confesso para você que quando eu vim, eu nem sabia direito o que era Europa. Confesso, já tinha estudado muita coisa, mas eu era completamente ignorante dessas coisas todas. Para a equipe com quem eu vim, depois eu percebi, era status. Para mim, era nada. Tanto que a minha crise transcultural foi de 6 meses só. 6 meses eu tive uma crise, Deus falou comigo, arranca suas raízes lá de Goiânia. Coloca teu pé nesse chão. Eu falei, ai Jesus, eu fiz isso. Mas isso aqui nunca foi status. E até hoje, para muita gente, ainda é status estar na Europa. Você acaba ouvindo muito, né? Escutando muita gente. Você fala, uau, que pena que se não estiver incluído no propósito de Deus, pode dar tudo errado. Como eu já vi muita gente voltar para o Brasil, triste, amargurado e revoltado contra essa nação. Propósito. Lembra bem, Deus tem um propósito para as nossas vidas. Esse propósito dele é que você esteja aqui que Ele vai te dar uma grande vitória. É aqui que Ele vai te usar com graça, com autoridade, com poder, para evangelizar, para ganhar os nacionais, para ganhar toda a gente nessa terra, os imigrantes, como ontem nós estávamos aqui orando,
ganhar os nacionais, mas ganhar também os imigrantes. Amém? Efésios 4:1, Paulo ora: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Aleluia. Abra para mim. Não, eu vou só citar e depois você vai meditar, porque nós já lemos Hebreus 12, 1 e 3, não lemos, né? Pode abrir, por favor. Hebreus 12, 1. 12, 1 e 3, já lemos? Acho que não. Portanto, também nós, visto, tá? Sim, já lemos. Amém? É para você meditar depois, é porque eu anotei aqui ao rodapé. E também Filipenses 3. Vai lá em todo o capítulo. Medita. Amém? Amém. O quarto dia, o alvo do propósito divino. Você lembra daquela expressão, façamos o homem, aliás, daquela palavra de Deus, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Pois é, Deus não mudou o seu propósito eterno. O que está no coração de Deus é nos tornar a essa imagem e semelhança de Cristo, porque foi assim que fomos criados. Quando ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas o homem caiu, perdeu isso, é outra pregação. E o Senhor, quando nós somos colocados em Cristo, Ele vai gerar essa transformação na nossa vida, que tinha sido caída e que recebemos muita informação errada. Aí Ele vai transformar. Amém? Amém. Nessa imagem para a qual nós fomos criados. Imagem e semelhança de Jesus Cristo. Então nós vimos que como a queda do ser humano no Éden, a coisa estragou, deteriorou, a alma ficou desfigurada, o corpo foi completamente destruído. Mas quando nós somos convertidos a Cristo, o Espírito é vivificado, está pronto para a eternidade. Amém? A alma precisa de ser restaurada, ser transformada. E o corpo não tem conserto para ele. Ele é tragado pela terra. Por isso receberemos outro corpo. Aleluia. Desta vez glorificado. Então, na volta de Jesus, para nós vivermos a eternidade afora com um corpo glorificado. É o que diz a palavra. Amém? Aleluia. Aí você pode perguntar, mas como a transformação da alma acontece? Da forma como a palavra de Deus diz. Abraçando a carreira proposta e olhando firmemente para Jesus Cristo. É muito importante salientar que a transformação ou formação de Cristo em nossa vida é obra do Espírito Santo. Amém? É Ele que vai formar Cristo em nós. Então a minha parte, a sua parte, a nossa cooperação nessa obra é abraçar a carreira proposta, olhar firmemente para Jesus e permitir essa transformação. Precisa deixar. As circunstâncias muitas vezes vêm para trabalhar isso. Se nós não permitirmos, vamos passar de novo, talvez por novas provações ou até mesmo a que estamos passando, para que haja uma resposta que leva a essa transformação que o Espírito Santo quer gerar no nosso coração. Amém? Amém. Nós nascemos para ser como Jesus Cristo. E essa é a glória suprema da minha e da sua vida. Amém? Amém.
Fui salvo para isso e abro o meu coração para essa transformação. Essa deve ser a nossa oração. Estou disposto a rejeitar tudo que atrapalha essa transformação e aceitar tudo o que coopera para que o Espírito Santo faça essa obra extraordinária em minha vida. Lá em 2 Coríntios 3:18. Aleluia, vamos ler aqui. 2 Coríntios 3:18 diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Aleluia. Aleluia. Em Efésios 1, a palavra diz que somos eleitos de Deus, filhos em Cristo Jesus, herança do Senhor. Aleluia. Então nós somos eleitos de Deus. Amém? Amém. Somos filhos em Cristo. Amém. E somos herança do Senhor. Amém. Amém. Nós somos chamados também para ser vencedor. Vocês que são pais, hoje é dia do papai, né? Aqui em Portugal? Sim. Hoje é dia do papai. Eu peço perdão aos papais aqui. Eu amo vocês, respeito, oro por vocês. Mas eu nunca lembro de dia de papai, nem de dia de mamãe. Aí eu falo para mim mesma, eu não lembro porque em criança eu perdi meu pai, perdi minha mãe, então eu nunca comemorei esse dia. Então não lembro disso, mas não lembro mesmo. Então vai me perdoando os papais e as mamães, quando chegar o dia da mamãe. A não ser que os irmãos que estão cuidando dos kids, lembrem, ontem uma pastora me mandou um material para o dia dos pais. Eu falei, hoje? Hoje? Que você fez isso? Mandei uma mensagem para ela, gente, você tinha que ter enviado para mim isso no dia que você resolveu fazer na sua igreja local. Porque assim você me daria tempo para comprar o material, para sentar com as irmãs lá dos kids. Não é verdade? Eu te dou liberdade para fazer isso comigo uma semana antes, pelo menos, do dia do papai, do dia da mamãe. Porque a Abigail ontem, ela estava tão animada. Pastor, amanhã é o dia do papai. Eu gosto de ver o relacionamento dela com o papai dela. Oh, Jesus. Então, fica aí meu pedido de perdão para vocês, papais. Chamados para ser vencedor, sabe? Deus foi, Deus é e sempre será vencedor. Esse dia eu vi uma expressão num filme secular, que eu nem lembro o que era, e o cara disse para um outro lá: o mal nunca vence, ele sempre perde. Pode esperar que você vai ver que aquele lá vai cair. Eu falei, uau, quem disse isso para ele? Ok? Então, ele é Deus. E nós fomos gerados pelo Espírito do próprio Deus. Aleluia. A semente de Deus foi colocada em nós. Isso fala de DNA. Isso significa que em potencial somos vencedores como Deus é. Precisa ser posicionalmente, amém? Então essa é a nossa identidade. Nós nascemos para vencer e conquistar o que já o nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós. Então a vitória é nossa companheira e deve ser uma companheira inseparável. Amém? Amém. Eu afirmo que todos que abraçaram a carreira proposta e a percorreram como Deus orientou, serão transformados nessa imagem e semelhança de Jesus Cristo.
A essa palavra de Deus, Ele chama de vencedores. Eu gosto muito de meditar em Apocalipse. Tem muita gente que nunca nem leu às vezes. Mas eu gosto. E quase todos os dias eu ouço Apocalipse inteiro. Eu fico ali a meditar em Apocalipse. E Jesus sempre, nas cartas que foi enviada às igrejas, né? Ele sempre conclui: ao vencedor dar-lhe-ei. Tem sempre uma promessa para o vencedor. Como incluir o propósito? É uma guerra de transformação. E muitas oportunidades. É dolorido subjugar a carne, não é verdade? Muitos querem ficar como estão. Muita gente não está interessada em crescer no conhecimento da palavra. Eu posso não saber muito, mas todos os cursos que nós tínhamos, eu fiz muito mais do que uma vez. Tudo que era convocado para fazer, para que eu pudesse crescer no conhecimento do Senhor. E deixar que a paixão no meu coração também crescesse ao conhecê-lo melhor. Porque num relacionamento, à medida que a gente vai conhecendo, o amor cresce. E é assim com Jesus. À medida que você vai conhecendo, e conhecendo, e conhecendo, seu coração vai ficando cada dia mais apaixonado. Sabe, o diabo tem tantas fortalezas, às vezes, nas nossas vidas. Ou na vida daqueles que não buscam conhecer o Senhor. Porque o intento dele é deixar com que... Ele já sabe que não pode interferir na nossa salvação, amém? Sabe disso? Mas ele quer nos manter prisioneiros. Mesmo sendo convertidos. E à medida que nós conhecemos o Senhor, a palavra que nós lemos, à medida que contemplamos Jesus, e aonde é que nós vamos contemplar Jesus? Não é em imagem de escultura, é na palavra. Nós vamos contemplar Jesus quando meditamos na palavra. E o Espírito Santo gera transformação no nosso coração. Ele nos dá a visão clara da vida de Jesus. E aí nós vamos sendo transformados. A palavra que nós lemos fala que de glória em glória. Eita bênção. Sabe, a nossa identidade é de um vencedor. Nós nascemos e fomos gerados para isso. Amém? Amém. Não se esforce para não viver, nem praticar, nem desfrutar dessa identidade em Cristo. Pelo contrário, deixe o Espírito Santo, o transformador, fluir e conquiste aquilo para o qual você foi conquistado. Amém, amém. Amém. Você pode inclusive orar: eu nasci para vencer. Vou lutar, perseverar, triunfar. Porque ser vencedor é a minha nova identidade, amém? Tem o poder de Deus em meu favor, nós temos. Aliás, temos a bondade de Deus. Temos o amor de Deus. Em todo e qualquer contexto, o Senhor estará na luta a nosso favor. E se Deus é por mim, ninguém poderá me deter. Amém? Amém. Pode dizer também em sua oração: ficarei na minha posição de filho, firme na convicção de que a luta pode durar uma noite, mas a vitória vem ao amanhecer. Amém. Lá em 1 João 5, verso 4 a 5, diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Olha só, que palavra fantástica. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que é
o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. É o que está aí? Aleluia. Aleluia. Todo aquele que é nascido de Deus vence. Não é passado, nem é futuro. Vence o mundo. Amém? Amém. Aleluia. Depois você medita em sua casa em Apocalipse 2 e Apocalipse 3. No dia 6 nós meditamos que existem inimigos do propósito. Com certeza, os inimigos do propósito levantarão as suas armas para que você e eu sejamos detidos em nossa caminhada. Mas não tenha medo, amém? Não tema, porque o Senhor é o teu papai. E Ele é amoroso, poderoso para guardar e proteger-nos. Aleluia, aleluia. Quantas vezes o inimigo levanta para nos impedir de cumprirmos o propósito? Como o propósito divino é algo conjunto, uma cooperação entre eu, você e o Espírito Santo, é muito importante para nós não darmos nenhuma vantagem ao diabo, e sim cooperarmos com o Espírito Santo na transformação da nossa vida. Amém? Nessa guerra nós enfrentamos três maneiras claras do inimigo. O diabo, que sempre tenta nos parar. O mundo, que é o sistema que está pronto a nos distrair e entreter. E a nossa carne, que é inclinada aos desejos e tentações deste mundo. Contra o diabo, use a autoridade de Jesus que te foi dada. Amém? Contra o mundo, conheça o amor de Deus, porque quanto mais nós conhecemos o amor do Senhor e quanto mais nós o amamos, mais o mundo deixa de nos influenciar e de nos atrair. Quando há uma atração muito grande pelas coisas do mundo, é porque não temos a revelação clara do grande amor com que somos amados. Não é nem com que fomos, é com que somos amados. E não revertemos essa revelação de que somos amados para também amar ao Senhor. Oh, assim o mundo perde toda a atração para nós. Quanto à carne, ande sempre cheio do Espírito Santo. Aí você vence as tentações da carne. Porque a carne não converte, queridos. A carne não converte. E ela é nossa inimiga. O diabo é nosso inimigo. Já disse aqui no domingo passado, nossos inimigos não são carne e sangue. É o diabo e os seus demônios. Aleluia. Assim, ainda que eles lutem contra o seu propósito, ou contra o propósito de Deus para a sua vida, jamais poderão parar você que está indo rumo ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? É uma maratona, estamos correndo. Aleluia. Nosso alvo é o prêmio. Deus tem galardão para nós. Amém. Amém. Aleluia. Então, enquanto você os vence, a divina semente cresce, até que se ache somente Cristo em nossa vida. Aleluia. É um cântico muito forte. Que se ache em mim, só a ti
Eu não sou boa para isso. Mas eu canto. Ah, Jesus, isso é forte. Enche-me até que se ache só a Ti em mim, né? Meu Deus, toda vez que eu canto isso, eu canto, oh papai, faz isso mesmo na minha vida. Enche-me até que se ache. É muito forte isso, só a Ti em mim. Que tremendo será quando as pessoas nos olharem e ver só a Cristo. Não ver a nossa carne ou carnalidade, mas olhem e ver Cristo. Eu quero chegar nessa estatura. Me leva para isso, Senhor. Amém? Amém. Eu sou vencedor e por isso eu vou vencer os meus inimigos. É a nossa oração. Ao diabo expulsarei usando o poder de Deus, que não é no poder humano, é no poder de Deus. Amém? Ao mundo eu vencerei, conhecendo cada dia mais o amor de Deus. E a minha carne não darei a mínima oportunidade de se manifestar. Seguirei sendo cheio do Espírito Santo todos os dias. A palavra diz, né, que nós nos enchemos do Espírito. Então, quando nós vamos para a presença, quando nós vamos para o lugar da intimidade com o Senhor, Ele vem e nos enche. Aleluia. Em 1 Pedro 2,9, a palavra diz assim: vós, porém, esse é um versículo que toda a gente sabe de cor, né? São raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu sou exclusividade de Deus. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, permanecemos firmes na prova da fé. Amém? Pois você lê 1 Pedro 1. E é o que ele fala lá. Permanecemos firmes na prova da fé. Aleluia. Isso não é fácil, mas é fascinante. Amém? E por último, para encerrar, o desejo pela volta de Jesus. Uau, quantos desejam isso? Ah, Jesus. Esses dias eu levantei muito cedinho, fui lá para a varanda, estendi minhas mãos, falei: Senhor, é hoje? O Senhor vai voltar? Porque naquela hora eu queria tanto ter um encontro, uma glória com o Senhor. É hoje. Que dia é, né? É hoje. Acho que essa pergunta estava lá nos discípulos, né? Senhor, que dia é? Ele disse: só o Pai sabe. O apóstolo Paulo descreve a sua história lá em 2 Timóteo 4:6. É lógico que ele escreve a sua história desde que começou lá em Romanos, né? Mas aqui ele cita alguns versículos bem sucinto, bem resumido, onde ele diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate. Que bom combate foi esse? Completei a carreira. Será que esse bom combate era... Nós sabemos que Paulo era solteiro por opção, né? Então nós já podemos deduzir que esse bom combate aí não foi relacionamento conjugal, né? Foi vencer em fé na decisão de seguir o propósito.
Ele diz: completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada. Uau! Olha o nível da coroa. É da justiça, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos. Diga a todos. A todos. Quantos o amam? Amam a sua vida. Quantos amam a sua vida? Uau, você ama a vida do Senhor? Aleluia. Olha só. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Aqui está o segredo de entrar no propósito divino e terminá-lo e concluí-lo. Se formos meditar nas circunstâncias, posso te dizer que não foi um caminho fácil, mas a certeza do amor de Deus era fluente no coração de Paulo. Era visível. Quando nós lemos as suas cartas, nós ficamos, uau! Foi amado e amou. Então, amar a vida é estar apaixonado. Estar apaixonado é conhecer o amor de Deus. Esse amor de Deus é Cristo Jesus. Quando conhecemos a Jesus Cristo, não tem como não nos apaixonarmos por Ele. E quando se está apaixonado, o desejo é estar perto de quem se ama. Então, quando Jesus Cristo voltar, estaremos juntos eternamente afora. Para muitos isso é angustiante. Afinal, não estão apaixonados. Nada é muito fácil, complexo, complicado ou custoso para aquele que ama. Não é verdade? Quando estamos apaixonados, nada é custoso demais. Entretanto, muitos filhos de Deus vivem neste mundo como se aqui fosse a sua casa. A palavra de Deus diz que nós somos forasteiros. 1 Pedro 2,11. Abraão nunca fez uma casa de alvenaria ou construiu uma cidade para morar. Isso porque aguardava a cidade feita pelo Senhor. Vamos ver aí, 1 Pedro. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. A vos palavra difícil. Absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Mas o que eu quero salientar é que nós somos forasteiros nessa terra. Não somos daqui, amém? Amém. Hebreus 11, verso 10. Porque aguardava, falando de Abraão, né? Aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Uau, você tem aguardado isso? Ele sabia que não fazia parte deste mundo. Ele terminou a carreira porque não tinha raízes nesse mundo. Amém, queridos? Então abrace a carreira proposta por Deus e tenha como alvo completá-la. 2 Timóteo 4,7. Guarde a fé e deseje ardentemente a volta do Senhor Jesus. Amém? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Aleluia.
Eu quero desafiar você a ter uma experiência com o amor de Deus. Pois amar a vida é estar é estar apaixonado. Estar apaixonado é conhecer o amor de Deus Pai. Amém? Que é Cristo Jesus. Eu e você precisamos dessa experiência. Eu vou chamar aqui o Tom e a Joyce. E eu quero que você fique de pé, volte-se para o teu coração. E se você ainda não está apaixonado pelo Senhor, se você ainda não ama a vinda dEle, que nessa hora você solte o teu coração. Nós estamos em 21 dias de jejum. E é interessante que lá em Isaías 58, a palavra fala que uma das formas de jejuar é soltando as ligaduras da impiedade. Então solta tudo aquilo que macula a sua vida espiritual com Cristo. Solta tudo aquilo que tem gerado tristeza em você mesmo. Solta tudo aquilo que é sinais da carne, falando alto. Deixa o Espírito Santo continuar a obra que Ele já tem feito na sua vida, gerando uma transformação de